João capítulo 4, a partir do versículo 46. Preste bem atenção nessa leitura aqui. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Aliás, eu tenho que ler a partir do 43 para você entender o que é que nós queremos falar aqui, tá bom? Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, Jesus, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual ele também tinha comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, conheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Podeis assentar. Eu fiz questão de ler a partir do versículo 43, só para mostrar para os irmãos o seguinte, uma coisa. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Até aqui tudo certo, todo mundo sabe e conhece muito bem o que significa isso. Mas diz aqui, assim quando chegou a Galileia, olha aqui, os galileus o receberam. Por quê? Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Olha que coisa, ele vem, ele está subindo da Judéia para a Galileia, e de repente a Galileia, que na verdade não recebeu, ele teve que sair correndo de Nazaré da Galileia, agora eles o recebem de braços abertos. Mas a questão dessa recepção aqui não é fé. Não é fé. Essa recepção aqui, como eu falei no início, é porque eles viram sinais que Jesus estava realizando. Eu já contei uma experiência aqui que eu tive, já faz muitos anos mesmo, ali descendo ali eu esqueci aquela avenida que vai lá para a casa da mãe da Marta, ali, Bernardo Saião, ali descendo, passa na frente dos predinhos, olha que está descendo ali do lado direito, ali tinha uma igrejinha pequena, uma congregaçãozinha pequena. Não era frequentado por poucos irmãos e tudo, aquela congregaçãozinha sempre passava ali, eu via aquela congregaçãozinha muito pequena ali. Um dia, eu estava descendo a Bernardo Saião, que eu olhei para a direita, não estava dando nem para os carros passarem, tinha que ser bem devagarzinho, porque a multidão era grande demais ali, entendeu? E eu pensei, meu Deus, a congregação que explodiu de uma hora para outra, um crescimento fenomenal. E aí eu fiquei sabendo que ali naquele lugar chegara um pastor, e ali Deus começou a operar milagres ali, milagres. E foi só começar a operação de milagres, bombou.
saiu pelo ralo, como diz aí, de tanta gente, entendeu? Tanta gente. Passou um período de tempo, minguou tudo de novo, diminuiu tanto que eu nem sei mais se essa congregaçãozinha existe ali, entendeu? Por quê? Porque cessaram os pseudos milagres, e aí a multidão que estava toda ali, sumiu. Veja bem uma coisa, você tem que entender que os milagres existem, porque Deus opera. Deus é Deus das coisas impossíveis. Deus opera, e Ele não mudou em nada, é o mesmo Deus. Mesmo Deus. Mas o que hoje muitas vezes estamos contemplando, não são milagres vindo mesmo da parte de Deus, são coisas, a maioria delas são coisas forjadas, e muitas dessas já foram descobertas, e outras até confessadas, por aqueles que outrora operavam prodígios, maravilhas, certo? Isso foi descoberto, alguém entregou, um X9zinho lá de dentro entregou. É impressionante. Nós temos aquele Benihim que, né, soprava, o povo caía, jogava paletó assim, aquela igreja, todo mundo caía e tal, aquele negócio. E depois ele veio pedindo perdão e confessando. Ele veio pedindo perdão, depois já de velho, ele veio pedir perdão, entendeu? Daquelas façanhas todas. Outros descobriram, já morreu, o irmão morreu, entendeu? Já não está mais aqui, deve estar com o Senhor, porque se arrependeu também. Ele fazia grandes trabalhos em estádios, mas antes do trabalho, muito antes, pessoas eram contratadas, entendeu? Pessoas cegas, entre aspas, pessoas cadeirantes, entre aspas, entendeu? E todos levantavam, deixavam a muleta, outros enxergavam, e aí, nesse rompante de coisas acontecendo, então a maioria, entendeu? Era como se o gatilho disparasse, e aí todos despertavam, e já que o cego ali viu, o homem estava sentado na cadeira de roda, levantou, o coxo está andando, você está me entendendo como é que é o negócio? É o tipo de despertar a fé na fé, não tenho nada com isso, quem quiser fazer faz, mas a questão do copo d'água, certo? O copo d'água, aí o pastor coloca aqui, vou orar por esse copo d'água, pega o seu copo d'água aí, que você colocou também, eu vou orar, depois você vai beber dessa água aí. Isso é fé na fé, é uma maneira de o gatilho disparar, então eles fazem isso, mas biblicamente, isso não pode acontecer, isso não funciona, não pode acontecer. Se alguém bebe a água, porque o pastor ungiu de lá também, me estava com um copo de água, bebeu, foi a fé dele, mas mesmo assim, biblicamente, não tem base, não tem fundamento, porque não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, o homem, e Jesus está presente, ele não precisa de água para que a sua fé seja despertada, ele não precisa de outra coisa, de subterfúgio, ele é o Senhor que opera. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei convosco. Então ele está aqui, o operador de milagres é ele, o Espírito de Deus está operando, é ele quem faz, ele realiza, não precisa da água, não precisa disso aqui, não precisa de alguém fingir que está aqui cego para depois veja, e a pessoa, não precisa, para motivar a sua fé, não precisa disso, o que precisa é você crer naquele que pode todas as coisas. É Jesus, é Ele. Mas lá, Leora também, em nome de Jesus, está certo.
Mas em nome de Jesus também se faz um monte de coisas. Mas acontece é que se vê se tem respaldo bíblico para isso. Traz as roupas para a gente orar, para a roupa de fulano de tal, para a coisa de fulano de tal, para que roupa? Ah, porque está escrito que eles pegavam as roupas de Pedro e levavam as túnicas de Pedro, eles colocavam ali, os demônios saíam. Meu irmão, levavam de Pedro, não é que traziam roupa de pessoas para Pedro. Pegaram e levaram, e creram nisso. Mas não foi Pedro que diz, traz a roupa do povo aí, ele não vem e traz que nós vamos orar por eles, através da roupa. Você não vê isso na Bíblia. Então a questão toda é que quando se ouve falar, certo? Num determinado lugar algo está acontecendo, pode ter certeza que a multidão ali vai crescer. Vai crescer, porque a maioria são curiosos, certo? Uma porcentagem enorme de curiosos vão lá para ver. Vamos ver se vai acontecer. Eu quero ver, entendeu? É a mesma coisa quando você vai passando aí, tem uma batida, entendeu? Aí tem um cara caído lá, aí o trânsito todinho fica bloqueado, porque todo mundo que passa quer dar uma paradinha para dar uma olhada. A curiosidade é o tipo daquele indivíduo que ficou numa determinada esquina olhando para o alto, sozinho. Você já sabe disso, né? Aí veio o outro, parou e... Chegou o terceiro, parou, de repente está um grupo enorme olhando para o alto. Porque o cara estava olhando. Aí perguntou, o senhor está vendo o quê? Nada. Viu como é que é a coisa? Se um olha, todo mundo quer olhar e vai parando. Você não está vendo nada, mas todo mundo quer ver o que você está vendo. Então isso acontece demais. Demais. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Não é desta maneira. Se Deus não fizer a obra de fato e de verdade, tudo é fictício, ilusório, é mentira. E o que não falta por todos os lados é mentira, muita mentira, muito engodo. Então nós temos que ter cuidado. A multidão aqui recebeu o Senhor, mas eram descrentes. Pessoas que estavam ali recebendo Jesus, porque eram curiosas, elas queriam ver os milagres acontecendo, entendeu? Porque o que a multidão mais gosta é de espetáculo, meu irmão. Onde tiver espetáculo, aí é bom. E aqui não estava diferente, os galileus, não estava diferente. Receberam Jesus, e a prova disso é o que Jesus disse aqui logo à frente. Então ele foi recebido por eles e tal, porque logo está escrito, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, certo? Por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então eles viram, quando Jesus chegou na Galileia, eles abraçaram, é o milagreiro, é Jesus, o que opera, que cura, o que faz isso, faz aquilo, e a multidão toda foi recebê-lo. E foi aonde ele chegou na Galileia. Depois dirigiu-se de novo a Caná. Caná da Galileia, aqui diz, é o mesmo lugar onde da água ele fizera vinho. Foi o lugar onde ele operou um sinal que eu já ministrei aqui na quinta-feira passada, falando sobre essa transformação de água em vinho, algo estonteante, maravilhoso, glorioso, que nem a própria ciência não explica, porque para explicar cientificamente nós pedimos ajuda ao nosso químico aqui, entendeu? Quer dizer, é algo que não se dá para fazer, porque teria que mexer com o universo todo. Não teria como fazer isso. Então quem fez isso foi o Criador dos céus e da terra. Nós trouxemos aqui tudo o que aconteceu ali, como aconteceu, quer dizer, algo impossível de ser feito. Impossível. Mas Jesus fez, e fez assim, porque Ele é o Senhor do céu e da terra, porque Ele é Deus, e Ele pode.
todas as coisas Ele pode. Depois que eu estudei um pouquinho sobre essa água transformada em vinho, fiquei mais crente. Fiquei, meu Jesus não falha, não há nada impossível para Ele. Como é que esses químicos, esses doutores que estudam isso, como não se converte a Jesus Cristo, visto uma coisa dessa? Essa aqui é uma prova que não tem como. Aliás, pode pesquisar, é histórico, isso de fato aconteceu. Nós viajamos lá em Israel, fomos lá em Caná da Galileia, fomos ao lugar, verdadeiramente a história confirma, não tem como negar isso. Esta obra aconteceu naquele casamento. E algo que ninguém pode fazer, por mais que a ciência esteja evoluída, não tem como transformar água em vinho. Mas Jesus fez, e o vinho da melhor qualidade. Esse é o Jesus que eu sirvo, e o seu? Esse é o Jesus que eu sirvo, que faz as coisas acontecerem. Porque Ele pode. Ele pode. Não estamos tratando aqui de uma celebridadezinha, não. Estamos falando de Jesus, o verbo de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Estamos falando de Deus conosco. Estamos falando do Criador, do sustentador, do mantenedor de todas as coisas. Estou falando de Deus, que pela sua misericórdia, Ele está aqui conosco. Estou falando deste Deus. Pois bem, aí nos diz aqui, que ele foi lá em Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. E ali havia um oficial do rei. Quer dizer, uma patente de oficial, era um homem que servia ao rei Herodes, não é? E não era um simples soldado, ele era um oficial, cujo filho estava doente em Cafarnaum, certo? Então, Cafarnaum, se você olhar aqui, você vai ver que ela ficava a média de 25 a 30 quilômetros ao norte de Caná, ou ao nordeste de Caná da Galileia. Então, do lugar que Jesus estava até Cafarnaum, você teria que percorrer 25 a 30 quilômetros, de Caná até Cafarnaum. Então, hoje, você vê assim, não é perto. Naquela época não era tão perto, porque não tinha essas rodovias, não tinha carro que ia a 200 km por hora, não tinha. Ou você ia a pé, ou você ia a cavalo, para quem tinha cavalo, certo? Mas era esses quilômetros que teria que andar, e não numa estrada boa, subindo e descendo, e pedregulho, tem muita pedra vulcânica ali. Muito bem. Então Jesus estava em Caná da Galileia, e o filho desse oficial romano, tá? Você sabe que o romano, todo ele tinha um panteão de deuses, cada um tinha o seu deusinho, certo? Ele também ouviu falar de Jesus. Preste bem atenção, para um oficial romano procurar Jesus é muito desespero, não é? É muito desespero. E um oficial romano, para procurar Jesus, ele deixou todas as outras alternativas. Por certo, tentou de tudo, mas o filho não melhorou. Agora você vê um oficial romano, certo? Procurar um judeu, veja bem, na Galileia, saindo do seu lugar, na Galileia, um oficial do rei, para clamar por Jesus. Primeira coisa que eu tenho que entender é isso, porque se eu simplesmente ler a história, está tudo certo, o oficial estava carente e tal, o filho estava doente, então eles foram lá, ele foi atrás de Jesus. Não, não é bem assim não. Primeiro você tem que colocar na sua mente o orgulho de um oficial romano.
o orgulho que ele tinha. Segundo, o ódio que ele tinha de judeus. E outra coisa, nenhum rei, nenhum governador, nenhum soldado, nenhum oficial romano sentia-se bem ali nas terras da Judéia, da Galileia. Esse lugar, Israel, para eles, era o pior lugar para se servir. Ficava porque era ordem vinda de Roma. Mas nenhum deles gostava desse lugar ali. Então, eles já viviam nessa condição, odiando os judeus, os israelitas, porque eles subjugavam. O orgulho saindo pelos poros. Era este homem aqui. Era este homem. Então, a situação em que ele estava foi que começou a arrebentar com todo o orgulho deste homem, com toda a soberba deste homem, com toda a presunção deste homem, entendeu? Para levá-lo a humilhar-se. Porque isso aqui, para um soldado romano, era muita humilhação. Mas para ele não era humilhação, porque o que estava em risco era o seu próprio filho. Sim ou não? Tudo pode estar certo, pode acontecer com a família do outro, mas quando chega na sua família, e quando chega no ser um filho seu, aí o trem pega, meu irmão. Aí é outra coisa, entendeu? Aí é outra coisa, aí aquela soberbazinha sua vai por terra, aquele orgulhozinho vai por terra, a presunçãozinha de ser alguma coisa vai por terra, entendeu? E você vai tentar de tudo para dar ao seu filho o melhor, a saúde, a sobrevida. Pois é, isso aconteceu com esse oficial romano. E veja bem, esse oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, a quase 30 quilômetros de distância. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, então foi ter com ele. E ele chegou, e olha o que diz o texto, quem está dizendo aqui é João, o evangelista João, não é, que está dizendo isso aqui. Lhe rogou, ele veio e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então significa, deixou o filho no estado terminal e veio, certo, até onde estava Jesus, a quase 30 quilômetros, para rogar que Jesus descesse até lá, certo, para curar seu filho que estava doente. Ele não veio para ver se dava certo, ele veio para levar Jesus para curar o filho dele. Aí você diz, então esse homem é maravilhoso, crendo em Jesus dessa maneira. Não era fé salvadora aqui, não era fé salvadora, era desejo ardente curador. Ele cura. Não era o fato de crer em Jesus como Messias para a salvação. Ele queria a cura do seu filho, encontrou alguém, mesmo sendo judeu, que poderia fazê-lo, porque já havia provado que ele operava esses milagres. Meu irmão, preste bem atenção, há muita diferença aqui, muita diferença em se buscar a Jesus, certo? Para se ter o que ele tem, e buscar a Jesus para ter ele como ele é. Para buscar o que Jesus tem uma multidão enorme. E não se engane, porque a propaganda também está por todos os lugares. Venham, às 14h30, no endereço tal, fulano de tal, estarei ali, orando, certo? E você será curado, você será liberto, Deus fará isso, marcando hora para Deus curar. Ora, você que está de cá, está sentindo dores para todo lado, já tentou de tudo, o que você vai fazer? Vou lá, eu vou lá,
Eu já vi muitas pessoas dizendo para outras, servos de Deus. Tentou. Ah, não tem jeito não, vai na Universal. Lá a oração é forte. Oração forte. Vai lá que a oração é forte. Não tem oração forte. Oração é oração. Ou você ora ou você não ora. Ou você crê ou você não crê. Então tem endereço certo. Certo, onde você está errado, porque onde você está, Deus não opera. Deus não opera. Por que Deus não opera? Por causa do pastor. Não é por causa do pastor, não. Porque Deus pode operar na sua vida até sem pastor aqui, desde que você creia. Mas então qual é o problema? O problema é esta propaganda que se faz, que Jesus nunca quis que fosse feito em nome dele. Porque ele queria que as pessoas ouvissem a sua palavra para serem libertas e salvas e ir para a glória. O problema da cura física, de problemaiada, que tem circunstâncias adversas, nós já sabemos que tudo isso, para aquele que crê, isso coopera para o bem dele, para fortalecê-lo, para forjá-lo, para levá-lo a crescer na graça, no conhecimento de Deus, a chegar à estatura do varão perfeito, a perfeita varonilidade em Cristo. Mas ninguém quer isso. Ninguém quer. Porque ninguém quer ser forjado. Ser forjado dói. Ser forjado é um complicador. Ou eu creio que Deus está operando através das circunstâncias para me fazer melhor, ou eu descreio disso e vou murmurar e chutar o balde. Porque ser forjado dói. E dói muito. E não pode ser diferente, porque Jesus foi forjado no seu lugar. Então o que a gente pode acontecer aqui? Esse homem foi procurar Jesus, mas não foi porque ele estava crendo que Jesus ali era o Messias, o Salvador, não, porque ele sabia que ele curava. É por isso que ele chegou lá e rogou e disse: vem curar meu filho está à morte, vem curar. Olha o acraseado, ele estava à morte, terminal. E ali tudo era descrença. Então eu estou falando de descrentes, certo? Não é receberam Jesus, não é porque creram nele como Messias, não. Porque viram que ele era milagreiro. O oficial foi em busca dele, porque sabia que ele curava. Entendeu? Todos descrentes. Então Jesus disse não somente para o oficial, mas disse para todos os galileus que estavam em volta dele: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Se vocês não contemplarem os sinais acontecendo, os milagres acontecendo, vocês não vão crer. Vocês não vão crer. É preciso que pela força dos sinais e milagres, vocês venham a entender o motivo pelo qual aqui estou. Mas vocês têm que ver sinais e milagres acontecendo. Do contrário, vocês não irão crer. Ele disse isso para todos. E o oficial rogou-lhe, dizendo: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vem comigo. 25, 30 quilômetros. É muito longe. Vem comigo, senão meu filho vai morrer. E aí entra a misericórdia, a graça, a bondade, não é? A longanimidade
de Deus em ação, quando Jesus disse: vai, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Jesus não está sujeito a quilômetros, não, ele não está sujeito a distâncias, ele não está sujeito a nada disso. Ele envia a sua palavra e a cura, a libertação acontece. Vai, o teu filho vive. Agora, o maravilhoso disso aqui, o maravilhoso é o que aconteceu depois. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Meu irmão, para ouvir uma palavra dessa e sair da presença do Senhor e voltar, partir de novo, voltar para casa, é porque esse homem verdadeiramente ouviu uma palavra, e essa palavra cravou no peito dele, entrou no mais íntimo do ser dele e produziu uma fé operante, de tal maneira que ele sai dali e vai para sua casa. Você já imaginou aquele homem cavalgando 25 a 30 quilômetros e ouvindo essa palavra? Vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. E ele foi cavalgando e ouvindo aquela voz do Senhor Jesus: vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. E quando ele está chegando lá, os servos já saíram para encontrá-lo e dizer: olha, o teu filho vive, o teu filho está bom. E ele está bom. E ele, radiante de alegria, entrou, viu seu filho e perguntou: que horas que aconteceu isso? Que horas? Falou: ontem, às 7 horas da noite, aconteceu isso. Aleluia! Foi a mesma hora que Jesus disse: vai, o teu filho vive. Esse é o Jesus que eu sirvo. Não é o Jesus somente aqui, esse é o Jesus que eu sirvo. Isso é enviar a sua palavra e operar maravilhas. Vai, o teu filho vive. Sabe o que falta em nós? Falta em nós esta fé operante que foi produzida no coração deste oficial, e crer na palavra de Deus, quando o Senhor disse: eu te curo, eu te liberto, eu tenho um futuro para ti, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela mão, eu te ajudo. Não precisa se preocupar, não se inquiete, não esteja ansioso, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Se você passar pelo fogo, ele não vai te atingir, se passar pela água, eu estou contigo. Não precisa temer nada, nós temos é que crer nisso. Esse oficial foi abençoado porque creu. Porque se ele não cresce, ele ia insistir com Jesus: não, mas eu quero que o senhor vá lá comigo e ponha a mão sobre ele. Jesus somente diz: vai, o teu filho vive. E ele foi. Ele sabia que algo já havia acontecido. E ele pergunta a hora, porque ele sabe a hora que Jesus deu a ordem. No horário romano era 7 horas da noite, a 7ª hora. Foi quando Jesus disse: vai, o teu filho vive. E ele cavalgou à noite para chegar lá e perguntou que hora. Foi exatamente a mesma hora. E aí? Bom, eu quero dizer para você que para que você creia, tem que ser às vezes por força de milagres. Mesmo ante uma recepção descrente, em busca de um milagreiro, Jesus responde sempre a um coração aflito. Ele responde ao coração aflito. Não importa quem seja, não importa se seja branco, preto, gordo, magro, pobre, rico, judeu ou não, não importa. Aqueles que buscavam o Senhor com o coração aflito, e chegava diante dele, e fazia
os rogos ele nunca deixou de ouvir um coração aflito. Amém, igreja? Coração aflito é aquele que deseja, é aquele que quer, aquele que arde de desejo e sabe que ele pode, e está doendo aqui, e a pessoa busca e sabe. É tipo ali, lá no Val de Jaboque, é igualzinho ali. O Senhor disse: deixa-me ir. E Jacó disse: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Essa luta, esse desejo ardente. Quando um coração clama ardentemente ao Senhor e com seus rogos, Deus jamais deixará de ouvir. Deus vai responder. O que é que você tem no seu coração que te aflige tanto? É isso que você tem que colocar diante dele especificamente e crer que ele vai remover essa aflição da sua alma. Ou eu creio que ele vai tirar essa aflição da minha alma, ou eu vou continuar aflito até aprender. Então eu tenho que crer. E a manifestação é com rogos. Não é o tipo da pessoa que busca a bênção, pode ser para daqui 2 meses. Daqui 2 meses está bom, senhor. Você não quer nada. Quem busca é que já está naquela condição de rogar ao Senhor, porque não tem jeito, não tem saída, não tem outro meio. É Ele, é o Senhor, é o Senhor. E aí abre o coração, solta tudo perante Deus, como aquela mulher cirofenícia, da mesma maneira. Não posso deixar de dar os pães para os filhos e dar aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos o Senhor come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então é uma questão de desejar ardentemente. E ele desejou, e ele rogou, e o Senhor disse: vai, e ele foi. Nunca se esqueça, coração aflito que clama ao Senhor, Deus ouve. Outra coisa, pela distância, pela posição, pela nacionalidade, podemos ver que o Senhor não excepciona ninguém, absolutamente ninguém. Entendeu? Porque ele poderia dizer: você não é dos filhos de Israel, eu vim foi para os filhos de Israel. Ele poderia dizer o que ele disse para Cirofenícia, para esse romano: a bênção é para os filhos, não é? Porque, primeiro, a distância é longe demais, eu não vou com o senhor para lá não, acabei de chegar, voltar mais 30 quilômetros. E outra coisa, o senhor é oficial do rei, o senhor é que anda perseguindo o povo, o meu povo. Outra coisa, olha a nacionalidade do senhor, o senhor é romano, a bênção não é para vocês. Não, o Senhor não excepciona ninguém. Não importa quem seja, não importa a posição dele, não importa a nacionalidade dele, não importa nada disso para o Senhor. O que importa para Deus é um coração que pulsa, desejoso dele. É isso que importa para o Senhor, entendeu? É o clamor verdadeiro, o clamor, meu irmão, clamor sincero, clamor verdadeiro. Deus ama a verdade no íntimo, clamor verdadeiro, sincero, sequioso. Pode ter certeza que esse Deus não despreza jamais. Ele vai abençoar, entendeu? Mas se você não está tão desejoso assim, está tudo certo para você, então fique quieto. Outra coisa, Jesus sabia que o interesse era a existência, isto era, dar continuidade à vida, e não à vida eterna, mas operou. Mesmo assim ele operou, para quê? Para estruturar a fé daquele oficial e da sua família.
buscaram, eles sabiam, não era a vida eterna, era a continuação da existência. Mas ele operou e deu certo, porque ele operou, aquele oficial creu e toda a família dele. Então veja como Jesus é maravilhoso e é diferenciado. Portanto, a excepcionalidade da resposta está na atitude de fé desse oficial. Vai, teu filho vive. E ele foi. E ele foi. Essa é toda a diferença. Nós queremos orar por você. Talvez o seu momento não seja como desse oficial, cujo filho estava no estado terminal. Mas a dor pode ser a mesma, por outro qualquer problema, outra qualquer dificuldade, umas circunstâncias que está tirando a sua paz. Talvez esteja remoendo dentro de você alguma coisa que você só precisa partilhar com Deus, com rogos sinceros, verdadeiros. E o que mais, pastor? Sair por esta porta crendo que Deus já fez a obra. Porque o oficial fez isso. Vai, teu filho, e ele foi. Ele foi porque creu que a obra já estava realizada. Se eu duvidar nessa porta, perdeu a bênção. Perdeu. Temos que crer. Essa questão de relacionamento com Deus, para Deus operar na minha vida, não é diferente do servi-lo. Você entendeu? Você tem que crer. Eu estava estudando hoje sobre a videira verdadeira. Eu pensei, meu Deus, eu nunca tinha visto isso aqui. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E eu fui lendo aquilo, pensei, meu Pai, quanta coisa aqui. Perigosa, muito perigosa. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor que cuida dessa videira. Vós sois os ramos. Tem dois tipos de ramos, de ramo. Tem um que dá fruto e tem outro que não dá fruto. Mas todos estão aonde? Meu Deus. Todos estão na videira. Você está me entendendo? Todos estão na videira. Ele não está falando de ramos lá fora. Ele está falando dele e os que estão nele. Mas depois nós falaremos sobre isso. Mas como está a sua fé? Qual é o desejo intenso? O que está doendo dentro de você? Há alguma coisa em você que leve você a clamar a Deus ou suplicar a Deus com sinceridade, com verdade, para que eu possa orar com você? Vamos colocar de pé.
nós vamos fazer uma oração. Primeiro, nós vamos orar por você e por aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, para que também sejam abençoados, curados, libertados e tudo mais. Encerraremos a nossa transmissão, e aí nós vamos orar por você, coração desejoso e ardente e sincero. E nós vamos ministrar a bênção sobre a sua vida. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se estiver enfermo, chame os presbíteros, e eles virão, vão te ungir com óleo, e Deus vai te curar, e vai perdoar os seus pecados, se estiver cometido pecados. Esta é a promessa. Mas agora eu quero orar pela sua vida, pelos que estão nos vendo e nos ouvindo, porque Deus não tem distância para Ele. Ele opera de perto, Ele opera de longe, mas o que Deus faz é verdadeiro, permanece. O que o inimigo faz não permanece, é ficção. Feche os seus olhos. Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, Redentor de nossas vidas, propiciação pelos nossos pecados. O Senhor, ó Deus, é o supremo pastor de nossas almas. O Senhor é aquele sumo sacerdote da nossa confissão. Tu és o Deus uno, o Deus trino. Operas de perto e de longe, porque Tu és onipresente, conhece tudo em todos, sabe de tudo e de longe lê os nossos pensamentos. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que o Senhor tem nos outorgado, Ele intercede nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. E o Senhor que vê o clamor do Espírito, o Senhor responde. Pai glorioso, aqueles que aqui estão e aqueles, ó Deus, que estão nos vendo e nos ouvindo, possam receber, ó Deus, a Tua bênção nesta hora. Que sejam aquecidos, ó Deus, pelo calor da Tua presença. Que o Espírito glorioso e santo do Senhor esteja operando para que todos saibam que o Senhor é Deus, e que nós somos os Teus servos, e que segundo a Tua vontade nós falamos e realizamos isto, é para a glória do Teu nome. Que o céu se manifeste com grande poder, Pai. Que a Shekinah do Senhor possa inundar as nossas vidas, queimar, ó Deus, aonde estiver a doença, onde estiver a enfermidade, queimar aonde estiver esse problema que traz, ó Deus, distúrbio, desequilíbrio, ó Deus, no emocional dos Teus filhos. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos agora, e como servo do Deus vivo, nós ordenamos que saia e saia destas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus glorioso, confirma, Senhor, a Tua bênção para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, Pai, a glória é Tua, o poder é Teu, porque tudo vem de Ti. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus abençoe. Os irmãos estão nos vendo, nos ouvindo, e fiquem na graça do nosso Pai. Os presbíteros, por gentileza, aqui vão impor as